inclusive showmícios, nós tentamos impedir a apresentação de 2 cantores sertanejos, e estavam hospedados nós conseguimos uma liminar, estavam hospedados no Sheraton Hotel, e os caras já preparando e o horário transcorrendo do show determinado. Parece que era o Chitãozinho, Chororó, uma coisa dessa aí, não sei, não me lembro quem era. Eu sei que daí o juiz veio falar conosco para a gente abrir mão, deixar os caras se apresentarem lá, porque ia gerar uma frustração muito grande. Aí depois, no horário da noite, que já estava totalmente prejudicado, nós concordamos que eles fossem lá fazer o show deles. E, evidentemente, que nos 3 meses que antecedem as eleições, é totalmente proibido o comparecimento do prefeito e do vice em inaugurações de obras públicas. Nós tivemos um caso muito interessante, e para ver as decisões na Justiça Eleitoral que são desiguais. Nós tivemos a presença de 3 ou 4 candidatos na inauguração de uma obra pública em São Leopoldo, não, São Novo Hamburgo. E depois, um desses candidatos continuou, renovou a candidatura, o Foscarini, inclusive, foi eleito. Então, aquela época, já existia essas decisões contraditórias. E o que busca o bem jurídico tutelado por estas normas aqui é a igualdade, o equilíbrio de oportunidade entre os candidatos, para que não haja favorecimento para A ou candidato B. E para evitar, para questionar estas posturas, tem que haver uma representação, obedecendo o trâmite do artigo 22 da Lei 6490. E esta representação pode ser ajuizada até a data da diplomação. E observar, principalmente, os colegas que não atuam, não têm muita vivência com o direito eleitoral, e dizer para eles o seguinte: a regulamentação do 22 diz que a notificação, a citação do representado deve vir acompanhada da inicial com todos os documentos que acompanham. Nós temos diversas liminares concedidas que chegava lá, o candidato recebe e vai lá buscar. Não. Os prazos na Justiça Eleitoral são exíguos. O legislador foi previdente em evitar que tenha ainda que o advogado se deslocar até o cartório para buscar os documentos para fazer a contestação. E o que ocorre nisso aí? Muitos, precipitadamente, vão lá e buscam o cidadão por intimado. A melhor técnica, nesse caso, é entrar com a contestação mais ou menos por alto, porque não tem os documentos, mas arguir essa preliminar de nulidade. Então, isso é uma matéria que já está pacificada, que tem que vir, a jurisprudência exige, tem que vir acompanhada de todos os documentos que acompanham. A consequência, a penalidade disso aqui, é a suspensão imediata da conduta vedada, a multa e a cassação do registro do diploma. E dizer para vocês da dificuldade para que a gente atua na Justiça Eleitoral também, isso aqui não é choro, mas é a realidade. Nós tivemos numa eleição, e daí ocorreu que na época da vacinação, deve ser quando o prazo era mais ou menos, quando os prazos das campanhas começavam bem antes, em que no município de Imbé,
levar os vacinadores para o comitê. Qual seria a consequência? Plenamente comprovado, gravado, com vídeo, com tudo. Seria a cassação, a multa e cassação dos registros. Mas quem é que envolvia? O candidato a governador, o candidato a deputado estadual, seu Moreira, o candidato a deputado federal, o Padilha. A consequência, sabe qual foi? Aplicaram uma multa. Para essas pessoas, para esses candidatos, não, uma multa, mais uma, mais duas naquela época, o que alterava? Mas vá alguém, um prefeito, cometer uma irregularidade dessas aí, está de plano afastado e o registro cassado com toda a certeza e a convicção. Então, há uma desigualdade, um tratamento diferenciado. E isso ocorre também, nessas situações, com o Tribunal de Contas. E essas condutas vedadas podem ser caracterizadas como improbidade administrativa, uma ação específica sobre isso aí, com as suas consequências, e também excluir os partidos da participação do fundo partidário. Fundo partidário que é uma balela, é uma raridade. E daí o Apio, na apresentação que ele fez aqui, ele disse que dá assessoria contábil para o PPS e que o PPS repassa o fundo partidário para os municípios. Os partidos grandes, que eu sei, que eu tenho conhecimento, eles utilizam no seu diretório estadual e não repassam nada. Então, e também não existe regulamentação. Tanto que aplicar em determinados municípios que fica a condenação lá, fica proibido de receber o fundo partidário. É uma balela, eles não recebem mesmo. É uma inconsequência isso aí. E também, no artigo 73, inciso 4º, exemplos de bens e serviços de caráter social. A merenda escolar, livros didáticos para as escolas públicas, cestas básicas, campanha do leite, vacinações, distribuição de material de construção em épocas de calamidade. Nós já tivemos exemplo específico. Em um determinado município, ocorreu uma grande enchente, e o candidato foi lá e comprou lonas, comprou material, e esse material era distribuído no ginásio de esportes local, e ele, inclusive, ele e outros com adesivo, e ele fazendo a entrega. Neste mesmo município também, mas daí é outra situação, ele contratou 18 automóveis numa locadora em Porto Alegre. Nós, com grande esforço e a colaboração, neste caso do Ministério Público, foi juntado os comprovantes da locação, e foi um valor expressivo, e através de testemunha foi comprovado que estes automóveis trabalharam sexta, sábado e domingo, no dia da eleição, inclusive transportando eleitores. Eu gostaria também de rapidamente dizer para vocês, embora inicialmente fosse previsto, e no decorrer da instalação e da programação deste evento, não foi falado e não foi colocado sobre o artigo 30A, que nós temos a plena convicção de que vai sofrer inúmeras representações nesta eleição. O que é o 30A? Vulgarmente chamando, é o Caixa 2. Tão logo esta lei foi aprovada, e como sempre, numa eleição municipal, nós fomos, acho que o nosso escritório foi o primeiro a colocar em execução esta representação, que em determinado município do estado, o candidato eleito colocou que tinha gasto em combustíveis 3 mil e poucos.
nós tínhamos a convicção e a informação fidedigna de que esse candidato gastou 30 e poucos mil. Nós ingressamos com a ação e o juiz concedeu depois uma medida liminar de busca e apreensão de um aparelho, daí que a gente foi aprender, que em todo posto de combustível tem um aparelho que toda a movimentação ali do combustível aparece a data com horário, o valor pago e quantos litros de combustível. Isto é conectado, enviado esses dados diretamente para a Receita Estadual para fim de tributo. Então, chegamos à conclusão também de que não existe possibilidade nenhuma de sonegação com os postos de combustíveis por esse mecanismo que deveria ser usado em outros. Mas é outra situação. Ficou comprovado daí com foi o pendrive que saiu lá do posto de combustível e foi nomeado um perito que realmente eles gastaram 33 mil em combustível. Mas, o que eles faziam? Eles faziam um comício no interior, alguém da cidade dava uma autorização e ficava com a placa do carro. Lá no comício, eles faziam um controle se aquele carro que foi autorizado a abastecer, se ele realmente compareceu lá, levando eleitores ou eles mesmos. Então, é evidentemente totalmente ilegal isso aí, mas o mecanismo surpreendente deles, porque daí as reuniões que faziam, os comícios que faziam, era totalmente ilusório os que compareciam, porque realmente eram pagos para comparecer. Pelo menos aqui no estado do Rio Grande do Sul também, se faz muito, são as carreatas. E carreatas, o candidato contrata tal posto de combustível, fornece um tique, uma autorização, ele vai lá e abastece e acompanha os candidatos. Então, isto possivelmente comprovado, e se pede o acompanhamento entra com a representação, pede para o juiz o acompanhamento do oficial de justiça, o funcionário do cartório eleitoral, e dá plenamente cassação de registro de candidatura, com toda a tranquilidade. É só trabalhar com eficiência, o colega. E dizer também, outra postura, que hoje, com o aprimoramento da tecnologia, nós temos um celular, nós gravamos e nós tiramos fotos. Então, é muito fácil de fazer a prova. E daí, o que ocorre? É o 41A. E o 41A é a compra de voto. Embora a lei diga, inclusive, no 299, que constitui crime, tanto para quem pede, como para o candidato que oferece o benefício, e daí pode ser dinheiro, pode ser bens, qualquer situação, que os dois deveriam, mas eu nunca vi alguma representação contra o eleitor. E quem está errado, que nós temos que mudar a mentalidade, é do eleitor, que ele não vá chantagear o candidato e pedir favores. Mas o que tem ocorrido nas últimas eleições é que as pessoas gravam o vídeo e áudio. Nós conseguimos, em mais de um caso, embora perdêssemos aqui no TRE, que nós já sabíamos que não tinha condições de enfrentar no mérito a ação, primeiro porque a imprensa divulgou esses fatos na mídia televisiva, rádio e jornal, a 0 hora, com a sucursal de Caxias do Sul. No dia da audiência, inclusive nós fomos para lá, chegamos de manhã, o promotor escoltado por brigadianos. Surpreendemos.
Ingressamos na sala, era denunciado o prefeito, o vice, o filho, os vereadores e mais cabos eleitorais. Eram 7, parece, 7, 8. Cada testemunha que estava convocada para prestar depoimento, chegava lá o promotor: o senhor não sente constrangimento em falar aqui na frente dos denunciados, o prefeito? Não, sem problema. Tem certeza? Forçando. E durante, essa audiência começou às 9 horas e foi até às 7 da noite. Durante os depoimentos, o promotor, mas olha, uma postura totalmente inadequada. Ele dizia: olha, se tu não confirmar tal coisa, tu está sujeito a responder um processo. Te processo, te prendo, faço e acontece. Tá. Tipo, para o juiz, pô, doutor, essa postura é inadequada. Mas nós sabemos, né, Claudinho, no interior, a relação promotor e juiz é muito próxima. Quando chegou nas alegações, nos pedidos de diligências, aí eu comecei a pedir, e ele se atravessou de grão, só um pouquinho, com todo o respeito que o senhor me merece. Eu estou no meu espaço de fazer os meus requerimentos. E outro detalhe: se o senhor quiser me processar, me processe. Porque o senhor ficou o dia inteiro hoje ameaçando pessoas humildes aqui que ia processar. Processo é mim, então. E digo de mais a mais, o senhor imaginou que a RBS Caxias viria dar cobertura a esta audiência? Que daí o senhor chegou, inclusive, com policiais militares. O próprio juiz, agora no final da audiência, deve ter formado a convicção de que isso aí era uma teatralidade, que não existia insegurança nenhuma, que testemunha nenhuma disse que se sentia ameaçado pelos demandados. Evidentemente, que a sentença lá, só não colocaram mais condenações porque não tinha. Tanto que em multa foi em R$230 mil. Aqui no TRE, eu me apeguei na preliminar de que não havia autorização judicial para fazer essas gravações. E as gravações, o que acontecia? Gravava, estava grampeado o telefone de um eleitor, não sei de quem lá, mas tinha a conversa do prefeito. O juiz fundamentou a decisão para cassar o mandato do prefeito de que determinado eleitor, o cabo eleitoral, apareceu na interpretação telefônica. Então não havia autorização do Tribunal de Justiça, por ser crime, seria a 4ª Câmara competente. Não havia autorização do Tribunal Regional Eleitoral, por caracterizar um delito eleitoral. Chegou aqui no TRE, nós fizemos uma sustentação só exclusivamente na preliminar, de prova ilícita. Quando apertou o tempo ali, me desculpa, eu não posso falar no mérito, tinha tantos elementos para atacar. Na verdade, não tinha nada. Subiu esse processo para o TSE, foi concedida a liminar e o prefeito reassumiu o cargo dele. Foi julgado o mérito e foi reconhecido que essas gravações sem autorização judicial é prova ilícita. O Ministério Público do TSE recorreu. Só que antes dele recorrer, ele fez um embargo de declaração. E eu sei que nos embargos de declaração ficou depois verificado e constatado, e foi este o julgamento, que ele perdeu o prazo para entrar com o recurso extraordinário. Então, o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores dos cabos eleitorais, além deles permanecerem até o final do mandato, podem serem candidatos novamente a vereador, que o prefeito está no 2º mandato, mas também se livraram de uma multa bem razoável de R$230 mil. Esta posição de prova ilícita
No TSE, era tranquilo. No Supremo, já há um questionamento que eu nem sei hoje como é que está esta situação. Então, e por quê? Nós temos esta dificuldade na jurisprudência pela troca constante de ministros. Então, como a doutora Gabriela se referiu antes, já vai sair o presidente hoje, o Toffoli, vai entrar o Gilmar Mendes, vem em outra composição, que a gente não sabe, na prática, qual vai ser a postura. Então, nós nos baseamos hoje numa jurisprudência e que amanhã, semana que vem, o mês que vem, pode ser modificada. E daí nós temos que ir navegando e nos adaptando conforme eles vão alterando. Então, e nós aqui no TRE, nós sempre tivemos que conviver com a grande parte nas eleições do rigorismo exacerbado da Corte. E, realmente, e vou dizer para ele depois pessoalmente, porque o fato dele não estar aqui fica até desagradável de dizer, mas eu não me recordo, o doutor Paim pode me socorrer, de que o doutor Marcelo tenha revisto posições, pareceres, para beneficiar o recorrente, contrariando a posição do Ministério Público de primeira instância. Pode ter ocorrido, mas eu não me recordo de ter presenciado ou ter tido conhecimento dessa situação. E naquela outra mesma situação, que vocês que conhecem na aldeia, o juiz, a postura dele, devem ter serem muito sensatos, é que a resolução dos registros de candidatura, o artigo 45, é de uma excrescência absoluta. Lá prevê que o juiz pode, de plano, indeferir as candidaturas. É um absurdo, porque tem um outro artigo que diz que, faltando alguma certidão, algum documento, o juiz intima o candidato, o seu representante legal, para que, num prazo de 72 horas, complemente o seu pedido de registro. Neste caso aqui, ele de plano indefere. Sabe o que significa isso aí? Ele não se manifestou, ele não teve direito de defesa, e ele vai ter que recorrer. E agora também a modificação, que os recursos ordinários não têm mais efeitos suspensivos. E eu ouso dizer para vocês que muitos municípios vão ser comandados não por prefeitos, mas por presidentes de câmaras, por estas circunstâncias, por estas modificações introduzidas na legislação eleitoral, que jamais, mas jamais posso chamar de reforma eleitoral. E que nós realmente precisamos nos conscientizar de entrar em contato com os deputados federais que todos nós temos acesso, para que atuem com seriedade e façam realmente uma reforma política adequada, que seja transparente, que não prejudique as partes, que não crie problema. O que eles fazem? É criar problema para os candidatos. E outra coisa, isto aí que eles fizeram, com todo o respeito, nossos amigos, nossos clientes, que são candidatos à reeleição, mas só eles são beneficiados. Nós somos favoráveis ao fim da reeleição. Ao fim da reeleição para os cargos executivos, hipótese nenhuma. E limitar o número de reeleição por cargos legislativos. E diminuir o prazo do mandato de 8 anos de um senador. Eu acho que é muito tempo e muitas vezes ocorre de o eleitorado ter felicidade de eleger alguém que não é adequado para aquele cargo. E daí vai ficar sofrendo
as consequências e não tem mais recurso nenhum. Não me deram outro apito aqui, mas eu quero me colocar à disposição, se dentro do possível, responder às indagações de vocês, com auxílio também de vocês todos. Obrigado. Doutor Décio, muito obrigada pela sua exposição, especialmente pelo conhecimento prático trazido, que muito nos agrega. Aproveitar também a oportunidade para lhe agradecer pela realização desse evento, que eu, como testemunha diária da sua dedicação, da sua organização, do seu planejamento, sei que esse evento é idealizado pelo senhor em todos os aspectos, todos os detalhes, e o sucesso é merecido. Larissa, eu quero agradecer a Larissa e dizer que esse posicionamento que ela fez é totalmente comprometido. Tanto que, é verdade, teria sido escolhido o presidente da UVERES para ser o mediador. E acho que, com toda certeza, tem uma suspeita de que houve interferência da Larissa para ela ser a mediadora. Mas agradecer pela dedicação e pela maneira, pela postura e dedicação mais direta, envolvimento da minha querida colega, que foi colega do doutor Paim, a doutora Larissa, que iniciou no escritório como recepcionista e hoje é uma advogada destacada no direito eleitoral e no direito civil e na administração pública. Muito obrigado, Larissa, em nome dos outros colegas. Eu que agradeço por todo o conhecimento que eu tenho, é graças ao senhor. Bom, devido ao avançar da hora, vou me limitar a apenas 2 perguntas.